Nem todo arrependimento é aceito por Deus. O que Santo Agostinho quer dizer com essas palavras? Para fazer essa explicação, nem todo arrependimento é aceito por Deus, Santo Agostinho vai fazer uma comparação entre Judas Iscariotes e São Pedro, que é uma verdadeira catequese para nós, retirado do livro O Sermão da Montanha, uma edição exclusiva da minha biblioteca católica, que o link está aqui embaixo na descrição. Primeiro, vamos para as palavras de Santo Agostinho. Santo Agostinho diz: é isso que distingue a traição de Judas da negação de São Pedro. O pecado de Judas foi profundo, só que ele não teve a humildade de pedir perdão, ainda que a consciência pesada o obrigasse a reconhecer o seu pecado. As palavras de Judas que estão no Evangelho de São Mateus, capítulo 27, versículo 4, são: pequei, entregando sangue inocente. Pequei, entregando sangue inocente. São palavras de um desesperado que se vê sem saída, e não de um humilde que pede perdão. Portanto, nem todo arrependimento é aceito por Deus. Muitos reconhecem prontamente o seu pecado e desejariam não ter pecado, contudo não estão dispostos a se humilhar e pedir perdão. Esta foi a grande diferença entre Judas e São Pedro. Os dois erraram, os dois pecaram, os dois sabiam que haviam pecado e desejariam não ter pecado. Judas disse: pequei, entregando o sangue inocente. São Pedro sabia que havia pecado, negando 3 vezes Jesus Cristo. Os dois desejavam não ter pecado, mas a grande diferença foi na humilhação e no pedido de perdão. Judas Iscariotes sabia que havia errado, mas não quis pedir perdão. São Pedro, contudo, quão arrependido ficou, quão abalado, quão triste, quanto seu coração havia sentido esta negação. Ele se humilhou muito e pediu perdão. Esta foi a grande diferença. E até para contribuir com essa história, vamos às palavras do padre Milialiot, que narram um diálogo silencioso entre São Pedro e Judas, o traidor. São Pedro diz: se você, Judas, em vez de se enforcar, tivesse procurado Jesus para confessar sua covardia, dizendo: eu fiz um grande crime, estou arrependido, perdoe-me, Jesus o perdoaria. Pedro lembrou-se da cena, então, no pretório de Pilatos na Quinta-feira Santa, sua negação. O olhar de repreensão que Jesus lhe dirigiu quando foi levado de um juiz para o outro, das lágrimas de arrependimento que não pararam de correr pelas faces, a ponto de formar 2 sulcos. E continuou: Judas, eu fiz coisa pior. Neguei nosso mestre por 3 vezes. Sou muito mais culpado que você. E Pedro, ainda com os olhos marejados de lágrima, lhe teria dito: a diferença é que chorei arrependido. E você? Apenas teve remorso. Achou que não tinha perdão. Por que desconfiou da misericórdia de Jesus? Este é o grande segredo que Santo Agostinho quer nos ensinar. Nem todo arrependimento é aceito por Deus. Não basta saber que se fez coisa errada, e nem mesmo somente se arrepender. É preciso dar um passo a mais. É preciso ir além. É preciso mais do que apenas um arrependimento. Uma verdadeira humilhação, uma verdadeira contrição. Não há pecado que Deus não queira nos perdoar, mas é preciso que nós queiramos pedir perdão a Deus. Por maior que nós pensemos que seja cada um dos nossos pecados, com certeza o amor e a misericórdia de Deus são muito maiores. Basta, portanto, do fundo do nosso coração, nos arrependermos, buscarmos a confissão que Deus está ali, Jesus Cristo está ali para nos perdoar, na pessoa do Padre. Então, esta é a grande lição de Santo Agostinho. Não basta somente um arrependimento de ter feito coisa errada.
É preciso a contrição, é preciso uma humilhação, é preciso buscar a confissão e com certeza nós seremos perdoados por Deus, estaremos em estado de graça e no caminho da salvação.